muito bem montado. Deu um chute para fora, só não teve um chute, só teve um chute para fora. Aí no segundo tempo eles melhoraram. Eles melhoraram também porque nós, evidentemente, tínhamos a atenção de buscar o jogo. Quando você joga tensionado, às vezes a gente erra algum passe muito mais simples. Mas mesmo assim o time superou essa dificuldade. Criou situações já no primeiro tempo para ganhar o jogo. E a gente sai muito feliz com a classificação. Sabíamos da dificuldade. Mas foi maior, as dificuldades foram maiores ainda. Mas eles foram muito competentes. Fizeram aquilo que todo mundo queria, aquela classificação. Paulo, boa noite. A gente está ouvindo um fim de papo do Esporte Interativo. Eu queria que você dissesse, só teve um dia, não foi sexta-feira, de preparação para esse jogo de treino. Foi mais na base da conversa mesmo para ajeitar o time para hoje? A gente teve na sexta-feira, nós jogamos jogamos aqui na quinta, sexta-feira foi muito mais conversa. Durou uma conversa de 20 minutos. Organizar como eu gostaria que jogasse, principalmente do posicionamento do Vinícius, mais para a esquerda, o Diego um pouquinho por trás, o Enes do outro lado, tudo mais enfiado, porque o Túlio seria um jogador muito importante como foi, na necessidade que eu imaginava que o time do CRB viesse um pouco mais fechado. Quando você enfrenta um time fechado, a alternativa talvez melhor é chegar pelo lado do campo e jogar a bola para dentro da área, então tinha um jogador importante como foi, se dedicou, marcou e tal. Então, mas foi muito manual conversa. Como todo mundo sabe, né, essa dificuldade de treinar, a cada 3 dias tem jogo, e a gente realmente procura muito mais depois de um jogo como esse. Nesse caso não, nós vamos ter um posicionamento diferente essa semana, mas de modo geral a cada 3 dias. Você joga domingo, segunda e terça você vai trabalhar, você faz a recuperação e na quarta dentro do campo de novo. Você joga aqui na quarta, quinta e sexta você faz sua recuperação. E no sábado você faz alguma coisa, talvez de manhã, se o jogo for à noite. Então é um trabalho, digamos assim, a preocupação que nós temos sempre de não desgastar demais naquele período que a gente está. O treinamento é muito mais um trabalho de recuperação. E o trabalho de recuperação você não consegue trabalhar muito em conjunto. Isso vai acontecer à medida que os jogos vão se repetindo. Isso é muito simples de entender, né? Então a gente está muito feliz, acho que o time teve uma pegada boa, teve uma entrega legal, gostei da vibração que eles tiveram, da vibração do torcedor com eles. Isso faz um time vencedor. Falcão, o que mais valorizou a vitória do Sport hoje nessa partida contra o CRB? Em seguida, eu queria que você também falasse, porque como você não tem tempo para treinar, e qual foi a proposta do Sport que entraram com o Túlio, o Vinícius e o Lenis? A proposta era uma proposta do Lenis na direita, o Túlio mais centralizado, o Vinícius pela esquerda, o Diego atrás dos 13 e os 2 volantes, fazer uma marcação lá na frente, para obrigar o time do CRB a dar um chutão, para a gente recuperar essa bola no chutão. E a gente tem a capacidade de fazer o Vinícius encostar muito no Túlio, quando a gente tivesse a possibilidade de jogar pela direita com o Lenis, fazer o Vinícius sair da esquerda e encostar no Túlio para que a gente pudesse ter 2 jogadores que fazem gol, são jogadores, e o Diego vindo por trás. E acho que ele funcionou muito bem no primeiro tempo. Foi uma situação. Depois o Vinícius teve a possibilidade, dominou e acabou chutando para fora. O Túlio eu não vi, mas o que eu vi na televisão pareceu que foi um gol absolutamente normal. Sempre se discute, né? Que o goleiro no ar é intocável. Isso eu devia falar sempre. Até que um dia teve uma palestra na seleção, quando eu jogava aí na seleção, que o árbitro foi lá e disse: isso não existe. O espaço é de quem chegar primeiro. Se eu chegar primeiro no espaço e o goleiro chegar depois e bater em mim, é pênalti. Eu não sabia disso, porque a gente sempre falava história, né? O goleiro é intocável no ar, não é verdade. Quem chegar primeiro no espaço. Mas enfim, era um gol decisivo, podia ser um gol decisivo no turno. Mas, então, o objetivo era esse: ter uma marcação lá na frente, ter uma bola aérea boa, tudo com o Diego, com os 2 zagueiros, mais o Richelli. Então a gente pensou em tudo. Na dificuldade de fazer o gol, caso o adversário se fechasse muito, eu tinha que ter uma bola aérea, chegando no fundo do campo. A qualidade do Diego chegando de trás, com o Vinícius, que é muito rápido, que também bate bem na bola, a velocidade do Lenis. O Serginho e o Richelli um pouco mais protegendo, um pouco mais atrás. Saindo o René, ficando mais o Samuel. O objetivo é ficar sempre com 5 jogadores atrás, os 2 zagueiros lateral que não tivesse saído, mais os 2 volantes. Também se posicionando um pouco mais na frente, para que a gente não pudesse dar o contra-ataque para o adversário. Eu acho que assim vai funcionar. Eu saio cansado, né, porque foi um jogo difícil, mas saio feliz pela determinação dos meus jogadores, principalmente pela relação que eles criaram com o torcedor do esporte hoje. O que mais valorizou? Ô Falcão,
valorizou? Eu não entendi. O que mais valorizou a vitória do Sport? O empenho, a entrega, essa relação do torcedor, né? Isso valorizou demais essa relação que eles tiveram de entrega, de sabendo que era difícil, né? Não desistiram nunca. Isso é justamente e o que eu disse para eles. Existem dois, isso aliás eu aprendi com o Charles, que foi meu preparador físico na seleção junto com o Bertinho, que saiu da América agora treinador. Ele sempre dizia que existem 2 dias que você não pode fazer nada, o ontem e o amanhã, mas hoje você pode fazer tudo, e eles fizeram. E hoje você colocou o Mike, com certeza não houve tempo de treinar. Foi a intuição do treinador para colocar o Mike que tinha certa criatividade, porque você não treinou essa colocação desse jogador já no finalzinho de partida? O Mike, antes da contratação dele, a gente se informou bastante. Eu tenho, evidentemente, e vocês sabem disso, eu morei muito tempo na Itália, então eu tenho amigos de futebol, né? Então eu me informei sobre o Mike e conversei com algumas pessoas do futebol. E eles diziam que o Mike pode jogar tanto na lateral, como pode jogar na direita. Na 4-2-3 seria o jogador, 4-2-3-1 seria o jogador da lado pela direita. Poderia chegar para jogar também na esquerda. E ele entrou porque o time do CRB tem um lado direito forte. Aí a gente, quando eu mexi, eu não queria que o Diego acompanhasse o lateral, muito menos o Vinícius. Então eu senti que a gente podia ter dificuldade. Foi quando eu usei o Maicon, justamente para bloquear o passagem do lateral direito, para não deixar o Vene com 2. Então o objetivo, ele quase, no arrancado, ele é muito rápido, né? Então, também para sair, mas o objetivo mais foi de trancar o lado direito do CRB. Falcão, depois da partida da quarta-feira, os jogadores falaram muito na questão de acelerar o jogo, né, trocar passes rápidos. E hoje a gente viu um pouco de pressa, tanto é que algumas jogadas partiam de lançamentos direto da zaga para o ataque. Faltou essa bola circular um pouco mais nos pés de jogadores de qualidade, como você citou agora há pouco aí, o Diego Souza, para que a jogada chegasse ao ataque com mais qualidade ao invés de tantos lançamentos? Eu lembro que a gente falou aqui lá no início do ano que o time do Sport só fazia gol de chuveirinho, não é mesmo? Os gols de chuveirinho não valessem, né? Depois comentou também que era gol de zagueiro, que aí o Samuel fez o gol, o René fez o gol, o Boca fez o gol, o Duval fez o gol. Hoje nós estamos nós jogamos com um time difícil, um time que mata. O Diego Souza teve o jogador, acho que é o número 2 deles, me foge o nome, o loirinho, grudado nele. Ninguém, é difícil jogar com alguém grudado. Sabe, o Diego, qualquer jogador, difícil. E um time que se fechou bem, nós sabíamos disso. E a gente tem que ficar muito feliz com a classificação. Né? A gente começa a ver os outros jogos, né? Acho que a gente tem que ter a capacidade de abrir um pouquinho a visão, né? Não olhar só para o esporte, abrir um pouquinho o leque e olhar para todos os outros times do Brasil. Para ver poucos times, até a semana passada, quando eu fiz isso, tem o percentual que tem no esporte. Poucos times do Brasil, até o jogo do Salgueiro, que foi quando eu fiz, ou depois do jogo do Salgueiro, tem percentual. Eu estou falando dos 12 principais, tá? Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Belo Horizonte, os 2 de Porto Alegre. Se vocês, partidantes, depois do jogo do Salgueiro, vocês vão ver que eu tenho razão. Até lá o percentual do esporte era 66,7 nos jogos que se disputou. Você tem lá vários times abaixo disso. Times dos 12, né, que a gente, teoricamente a gente chama dos 12 que sempre estão brigando lá. Então a gente está numa posição que a gente tem que olhar um pouquinho os outros. Né? Se a gente ficar só focado nisso, a gente vai achar que vai achar que está tudo, que o time joga mal, joga bem. O time está numa fase de se conhecimento, né? De jogadores se conhecendo. Isso demora. Isso demora, como todos os outros times que estão aí se montando. Então vai ter bons momentos, vai ter dificuldade. E a gente está. As dificuldades que faz o time crescer, a dificuldade que faz o time se conhecer, a dificuldade que faz o time se entender. Mas quando você vê um time com as dificuldades que nós tivemos, não tática, né? E você sente que, eu até disse para eles, isso é uma diferença de pressa e velocidade. Mas a pressa você tem às vezes porque você está buscando um resultado. E ele não vem. Né? E aí é evidente que você quer apressar, mas não é esporte, qualquer time do mundo, né? No momento
momento como esse. Mas mesmo assim, eu acho que eles tiveram, tirando essa bola que você falou de lançamento por cima, que eu não gosto, eu não gosto daquela bola levantada, eu gosto da bola chegando porque levantar a facilidade do zagueiro. E você tem razão, mas falei no intervalo que nós estamos dando um chutão. Não é isso que eles... Mas eles marcaram bem, eles marcaram a saída. E eu disse, se marcarem a saída, vão jogar no René, vão jogar no Samuel. Se tentou jogar 2 vezes no René, outra vez no Samuel. Então é sempre muito difícil, mas nós temos que buscar alternativas para superar isso. Mas para mim, o mais importante hoje foi a dedicação dos atletas, a maneira que eles se dedicaram, a vibração no vestiário, a classificação. Isso dá para a gente a certeza que a tendência é a gente melhorar ainda mais. O Diego fez o segundo jogo com a gente. O Oswaldo e o Duval estão jogando há pouco tempo. O Serginho jogou pouco tempo com o Diego no Atlético Mineiro. O Vinícius está fazendo essa função, não é a função que ele faz seguidamente, mais para a esquerda. Então nós temos que buscar, tentar ajeitar. E isso que é o meu trabalho da comissão. Boa noite. Eu queria saber se você está satisfeito com a qualidade e com a velocidade da transição ofensiva do esporte. Eu queria que você comentasse também um pouco a participação de Ronaldo no segundo tempo. Não entendi. A segunda, perguntar sobre a participação de Ronaldo no segundo tempo, fazer uma avaliação. Eu entendi que o time do CRB vinha com jogadores no meio campo, né? E o time tinha cansado um pouco lá na frente, teve um desgaste. Então o Ronaldo para fortalecer um pouquinho mais o meio. Para fortalecer mais o meio e pelo trabalho que ele vem fazendo nos treinamentos. Pela dedicação, pelo empenho, pela participação dele nas palestras às vezes. Porque comigo funciona muito simplesmente, o jogador vai jogar se ele demonstrar no treinamento, porque eles não têm hoje de demonstrar. Se você tem um time que joga, só que não está jogando, só tem uma chance, é o treino, a dedicação do treino. E o Ronaldo tem uma coisa interessante, o Ronaldo tinha uma dificuldade para chutar no gol, sempre estava por cima. Um dia eu conversei com ele, trabalhei aqui, essa é a minha função. E ele não errou nenhum chute por cima, nos treinamentos e tal. E hoje parece que ele fez um gol de fora da área. Então ele é um jogador que entrou porque ele é um jogador de pegada e também de qualidade, sabe jogar, passa bem a bola e gosta de jogo decisivo. Por isso foi a escolha pelo Ronaldo. Em relação à transição ofensiva? A gente teve transição, o Diego faz muito fácil isso. O Diego teve o lance que ele chegou, chutou, bateu no zagueiro, a bola ia entrando e o goleiro. A transição é uma coisa que depende muito do momento, né? Mas o Diego faz bem isso, o Lênis faz bem isso. O Serginho faz bem, porque tem muita velocidade na saída, embora hoje eu segurei um pouco mais o Serginho, porque se você tem praticamente 4 atacantes como nós tínhamos, eu tenho que segurar os 2 volantes, eu não posso soltar, né? Senão você dá o contra-ataque para o adversário. E a entrada do Luiz Antônio, você me perguntou, mas já vou falar, porque ele é um jogador que tem um chute de fora da área, ele é um jogador que bate bem na bola, ele é um jogador que tem uma qualidade de passe. Então nós temos que ter tudo isso, qualidade de passe, ter marcação e ter pegada. O Ronaldo se caracteriza com a pegada, o Luiz com a qualidade do passe e o Diego Souza, Diego, né? Entrou muito motivado. Ele tem sido um dos que mais vibrou e a gente está, enfim, a gente está feliz pela classificação. Falcão, quando o juiz acabou o jogo, desabaram o Richelli, desabou também o Vinícius Araújo, extenuados, infinitamente cansados. E aí vem aquela velha pergunta, quarta-feira que vem tem jogo fora, uma viagem, depois tem um jogo contra o Santa, pelo Pernambucano, um clássico importante. Tem como poupar jogadores nessas partidas? Pelo menos para a partida de quarta? A gente vai ver isso. A tendência é usar os jogadores nesse jogo de quarta. Por uma decisão muito mais administrativa. Mas isso o presidente está falando, o presidente fala amanhã com eles. Vai comunicar isso para vocês. Uma decisão muito mais administrativa que técnica e tática. E a gente vai aproveitar a semana para trabalhar. Temos jogo no domingo com Santa Cruz. Temos vários jogadores fora. Capitão, por lesão. Ou porque não pode jogar, no caso do Diego, por exemplo. Então, e na outra quarta-feira tem uma primeira semifinal. Então, daqui a 10 dias. Então, a gente vai pensar bem isso. Não te cravaria nesse momento, né? Porque a gente está vivendo um momento de muita tensão, de muita dificuldade, mas felizmente se classificamos. A gente vai pensar isso com calma durante amanhã, na terça-feira, com mais calma, para decidir como é que vai ser. Falcão, o René esteve aqui agora há pouco, falou sobre a importância do Duval para ele. O conhecimento que ele tem do Duval, joga 3 anos juntos.
Eu queria que você falasse da importância do Durval para você e para o time como um todo, como a liderança. O Durval ficou fora dos 2 últimos jogos e acabou sendo 2 derrotas para o Salgueiro e para o próprio CRB. E hoje ele voltou, a defesa se portou bem melhor. A importância que você vê no Durval para você e para o time como a liderança dele. O Durval é um jogador que não necessita elogio, né? Nós também jogamos contra o Salgueiro perdendo, né? O Durval estava, não estava? O time do Sport é um time inteiro, sabe? É um conjunto inteiro. O Durval, pela liderança que ele representa, que é uma liderança foi muito mais fleumática, o Durval não é de falar muito, né? Ele é um jogador que tem muita qualidade de passe. Hoje teve dificuldade porque o time adversário colocou na frente dele. O Oswaldo saía mais fácil, mas o Durval não saía, porque jogaram em cima, o atacante foi muito mais em cima do Durval, obrigava o Oswaldo a sair. E também tem qualidade. E como você joga? Essa pergunta responde também àquelas necessidades que se tem de trabalhar. Quando o René diz assim, como se que jogamos há 3 anos juntos, vale trazer, acho que você que perguntou, alguém perguntou, que precisa ter tempo para os times se completar. Você precisa ter, o Serginho tem que entender o Lutieri, o Lutieri tem que ser o Serginho, tem que entender o Luiz Antônio, o Diego tem que entender o Túlio tem que entender o Vinícius. Futebol não é matemática. Eu acho que essa frase do René, ela é uma frase interessante. Eles jogam muito tempo e se conhecem. Então a gente vai sofrer, porque nós estamos remontando o time. Como podem os times brasileiros que estão sendo remontados, são raríssimas exceções, ou quem joga só um campeonato, né? Nós jogamos 2, e vamos entrar no 3º jogo agora, a 3ª competição que é a Copa do Brasil. Isso é uma coisa que não deveria se sustentar. Campo no campo, 3 dias depois você sai para a Copa do Brasil, 3 dias depois volta para o campo, 3 dias depois tem a Copa do Nordeste. Isso é uma coisa maluca, né? Eu critico muito isso. Porque eu acho que não dá para ficar aqui, bom, já que é assim, né? Aí ninguém faz nada. Já que é assim, não dá, né? Não dá porque o jogador não aguenta, o desgaste é absurdo. E eu não estou falando só do jogador do esporte, estou falando de jogadores que estão nessas 2 ou 3 competições. Quem teve a possibilidade de estar dentro do campo sabe como é desgastante. Você falou bem, você que me perguntou hoje, quem é que me falou do Lutieri e do... Foi você? Que estava extenuado? Isso. Porque foi um desgaste absurdo, gente. Buscar um resultado, o adversário fechado. Não tem como, que eles na segunda treino, na terça treino, jogam na quarta. Isso é desumano. É literalmente desumano, não só para a gente, para todos os times que estão envolvidos em competições paralelas como a gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Aí a palavra técnico Roberto Falcão, encerrando aqui a entrevista coletiva do treinador do esporte após a vitória diante da equipe do CRB, consequentemente a classificação rubro-negra.